Pois é, meus queridos, chegamos na cidade de Sardes, é isso mesmo, no qual teve uma das 7 cartas escritas pelo apóstolo João às igrejas da Ásia Menor de Apocalipse. Vamos então ao sítio arqueológico e ver aqui algumas coisas que daquela época ainda restaram. Bora comigo. Bem-vindos a Sardes, uma das 7 igrejas mencionadas no livro do Apocalipse. Localizada na antiga Lídia, na Turquia moderna, Sardes era conhecida por sua riqueza e poder, sendo um importante centro comercial e cultural da antiguidade. No entanto, a cidade também enfrentava desafios espirituais significativos. Capítulo 3 do livro de Apocalipse, carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto do que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guardando o arrependimento, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram em suas vestiduras, e andaram também de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Quem tem ouvidos, ouça, o Espírito diz à igreja. Então a gente está aqui na entrada, vamos dar uma explorada aqui nessa região da Avenida Central Romana, sinagoga e também na parte do comércio. Vamos conosco, dar um pulinho naquele lado de cá. Lembrando que também ainda está em tempo de escavação e os arqueólogos ainda fazendo as buscas por novas coisas ainda daquela época e da antiguidade. Seguindo adiante, chegamos à Ágora de Sardes, que funcionava como um centro comercial e social da cidade. Este local fervilhava de atividades, onde cidadãos trocavam mercadorias, discutiam ideias e participavam da vida pública. Então aqui, por exemplo, a gente vai ver ruínas de casas, parte do comércio. Vamos dar uma olhadinha nessa parte de cá. Sim, além do que, era uma comunidade muito rica, porque eles trabalhavam com a questão do tingimento, da questão da coloração. Uma coisa interessante, como a gente estava falando sobre o comércio e tudo mais, esse local aqui, por exemplo, era onde tinha essa questão do tingimento. Então trabalhavam com tintas, essa questão toda. E o que chama a atenção aqui é esse símbolo da cruz, algo cristão. Embora fossem judeus, tinha esse símbolo da cruz que era significativo. Porém, lembrando que na época dos romanos, a cruz ele era um símbolo maldito, né, de crucificação e de tudo mais. Então, e aqui eles associando com o cristianismo, ou seja, com a morte e ressurreição do Senhor Jesus, a cruz vazia, né? Lembrando que isso veio alguns séculos depois. Depois, mas é interessante a gente ver esses espaços, né, que tinham por aqui. Os judeus aqui também trabalhavam muito com ouro, né? Sim, era uma cidade muito rica, trabalhavam com ouro, comércio, então eles eram muito bem de vida por aqui. Aqui outros detalhes de locais. E aqui parte já das
dos outros lados da ruína. Olha só esse daqui, vem comigo. Aqui era tipo, olha, sim, um restaurante, mas porém, como eles tinham uma cultura de comer sempre em casa, em família, na hora do almoço, fazer suas refeições, então é possível que, olha, eles sentavam aqui meio que de costas, um de frente aqui, do outro lado aqui, para bater um papo, tomar um vinho, algo da época. Eram praticamente isso aqui, pode ser mais ter sido usado para estrangeiros, pessoas que vinham visitar a sinagoga e tudo mais. Aqui também está falando que possivelmente eles apoiavam, né, os membros da comunidade cristã da época, por Sim. conta desse símbolo que a gente consegue ver aqui. É muito interessante isso. Pois é, essa mescla, né, da história. A ágora era vital para a interação entre diferentes culturas e crenças, servindo como um ponto de encontro onde a vida cotidiana se desenrolava, fazendo de Sardes um importante centro de comércio da época. Olha só como isso aqui era longo, essa via aqui romana, de vários comércios. Imagina isso aqui transitando, né? Tendo uma possibilidade para poder estar também anunciando o evangelho e tudo mais. Olha aqui, é um local. Sim. Olha só que interessante. E era... Sabia que Sardes também era a capital da época do Império Lídia? Sim, e por isso que a gente falou, onde circulava muito o comércio e tudo mais, era uma cidade muito rica. Olha aqui, o nome de Jacó, por isso que eles têm certeza que eram lugares de cristãos. Então aqui, ó, loja do pintor Jacó. Sim. Nome bem judeu, né? Chama muita atenção sobre isso, né? E você pode ver que eram lugares pequenos, né? Nada muito grandioso. Vamos seguindo. Outra oficina. Lembrando que, por exemplo, você está vendo aqui esse arco. Com certeza a cidade era mais baixa. Então, essa região passava por terremotos e uma série de coisas. E aí você consegue enxergar. Que possivelmente tem muitos metros aqui para baixo, onde tinha a cidade realmente mais antiga, né? Sim, é isso mesmo. E estão ainda em tempo de exploração nativa. Aqui quem é que está explorando aqui atualmente? Os arqueólogos da onde? Da Universidade de Harvard, de USA, Boston. Harvard, então, está fazendo esse tipo de exploração nesse momento. Olha aqui, o que é isso? A rua do período helenístico. Pois é, olha só. Ah, olha isso. Então dá para ver partes da época, mais embaixo. Olha ali aquela parte do arco, olha, por exemplo. Ali era um arco que passava. Vale muito a pena vir, né, Ale? Sim, com certeza. E olha só, aqui a gente está indo para o lado da sinagoga. E já é interessante falar da sinagoga porque o número de judeus aqui era muito grande, uma das maiores comunidades da época aqui na Ásia Menor. Dá uma olhada aqui embaixo. Olha isso, original. É um pouco com poeira, que possivelmente muita gente já veio visitar. Uhum. Mas aqui tem um mosaico da época, original da época. Sim. E ali, mais sítio arqueológico. Ó. Aonde está? Portão de Lídia, né? Sim, é ali parte de exploração. Está continuando. Seguindo para o outro lado. Então vamos entrar aqui agora na sinagoga. Bora? Mais mosaico aqui. Sim, e olha aqui dentro. Nossa, estamos pisando na história, né? História total. É incrível esse espaço da sinagoga.
Que possivelmente era aquela parte onde eles usavam para purificação, Sim, né? purificação, e ao fundo, onde normalmente eles estariam lendo os textos sagrados. Vamos dar uma olhadinha nesse daqui. Olha que interessante. Dentro da sinagoga, esse símbolo aqui, vamos ver, tem um significado que eu vou falar a frase para você agora, que é muito bacana e tem uma ligação com o cristianismo. A frase é: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, imagina na entrada da sinagoga ter este símbolo aqui falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Aqui, esse símbolo da roda, Lê, sim, por exemplo, esse primeiro tracinho aqui, ele significa o nome de Jesus em grego. Então, esse tracinhos da roda significa uma letra do alfabeto grego, onde fala essa inscrição que era usada na época da igreja primitiva. E depois a gente pode até escrever no rodapé ali o que significa o que está escrito aqui. Aqui estamos diante das impressionantes ruínas da sinagoga de Sardes, uma das maiores sinagogas da antiguidade. Datada do século II depois de Cristo, a sinagoga não apenas servia como um local de culto, mas também como um centro comunitário vital para os judeus que habitavam a região. Os belos mosaicos que decoram o chão com suas complexas representações geométricas e símbolos refletem a riqueza cultural e a dedicação espiritual da comunidade judaica que aqui prosperou. Então a gente pode ver, olha. Fizeram até um tapete aqui, acho que é para Sim, proteger, né? está aqui. E mais, olha, por todo lado. A sinagoga de Sardes é um testemunho da profunda influência judaica na região. Durante séculos, a comunidade judaica se estabeleceu aqui, cultivando tradições, valores e uma rica vida espiritual que moldou a identidade cultural da cidade. Em um ambiente multicultural, os judeus de Sardes foram capazes de manter suas práticas religiosas enquanto interagiam com outras culturas e crenças. O cristianismo começou a se espalhar pela região da Ásia Menor através do ministério dos apóstolos. É provável que a sinagoga tenha sido um dos pontos de contato inicial onde as sementes do evangelho foram semeadas. A presença de uma comunidade judaica forte forneceu um terreno fértil para o cristianismo, pois muitas das primeiras conversões ocorreram entre os judeus que reconheciam Jesus como o Messias prometido. Lembrando que, por exemplo, uma das estratégias de Paulo, chegava numa cidade e começava a ministrar e pregar primeiro nas sinagogas. E depois, então, ele ia ganhando a amizade, a confiança, e aí ia introduzindo a palavra do Senhor Jesus Cristo no meio das ministrações. Então, assim, ele ia ganhando, adeptos a pessoas que queriam estar conhecendo mais sobre a história do Senhor Jesus Cristo. Às vezes, com certeza, ele era expulso de cidades, muitas coisas aconteciam, porém, eles estabeleciam igrejas, nas casas, e ali ia fortificando o nome do Senhor Jesus Cristo, ali na adaptação também de cada região. Ao fundo, nós temos ali a ideia, teríamos duas cadeiras, lembrando que essas cadeiras simbolizavam Elias e Moisés, a lei e os profetas. Lembrando que no Monte da Transfiguração, quando Jesus ali estava e apareceu, Elias e Moisés, seria a ideia de a lei e os profetas apontando para o Cristo. Então aqui também tem essas duas cadeiras ao fundo.
Hoje, enquanto exploramos as ruínas da sinagoga de Sardes, somos lembrados da rica herança cultural e espiritual dessa região. A sinagoga não apenas representa a história do judaísmo, mas também o início do cristianismo, que emergiu em meio a essa diversidade. Também que possamos aprender com essa história de inclusão e fé, reconhecendo o valor das raízes que moldam nossa própria espiritualidade. Mas o que realmente torna Sardes fascinante é a sua inclusão como uma das 7 igrejas do Apocalipse. Essa mensagem ressalta a necessidade de vigilância e renovação espiritual, apontando para os desafios que a comunidade cristã enfrentava. Refletindo sobre a igreja de Sardes, vemos a importância de estar consciente de nossa espiritualidade e firmeza em nossas crenças. Sardes serve como um lembrete para todos nós. A fé requer vigilância constante, renovação e humildade. Que possamos aprender com a história desta cidade e da sua igreja, mantendo sempre a chama da fé acesa em nossos corações. Enquanto encerramos nossa jornada por Sardes, uma das 7 igrejas mencionadas no livro de Apocalipse, somos desafiados a refletir sobre a importância da vigilância espiritual e da autenticidade na fé. Jesus adverte a igreja, revelando que, apesar de sua reputação de estar viva, na verdade está morta. Sim, um claro convite à introspecção e ao arrependimento. As ruínas da cidade, uma vez próspera, nos lembram que, mesmo diante das pressões e distrações do mundo, é essencial permanecermos firmes na verdade e na pureza de nossa adoração. Que a coragem e a determinação dos cristãos de Sardes nos inspire a renovar nossa fé e a viver de acordo com o chamado de Cristo para as nossas vidas, buscando sempre a genuína transformação espiritual, aquilo de dentro de nós realmente, a transformação, a vontade verdadeira de buscar com todo o nosso coração e sinceridade o Senhor. Bem, neste espaço aqui nos faz refletir um pouco sobre tudo isso. E embora tenham muitas coisas, a riqueza, coisas materiais, mas o principal é você guardar a sua fé, guardar no seu coração aquela esperança, a esperança da glória, o Senhor Jesus Cristo, para que você possa estar ali recebendo, como foi falado no final, o bem-vindo de meu Pai e de braços abertos, o Senhor nos recebendo, todos aqueles que não negaram a fé. Continue seguindo os passos do Mestre Jesus e até o próximo episódio. Vamos lá!